Olá, meus queridos e meus amados irmãos. Shalom, a paz do Senhor a todos vocês. A paz do Senhor a todos os irmãos evangélicos. Graça e paz, paz e bem. Paz de Deus a todos os irmãos aí da congregação cristã no Brasil. Que a paz esteja no seu lar neste momento. Meus queridos, eu vou apenas compartilhar aqui com algumas pessoas essa transmissão de agora. Era para acontecer às 14 horas, mas devido a uma correria aqui hoje, que é aniversário da minha amada, aniversário do meu amor, a Miriam, e aproveitando o ensejo dessa transmissão, eu quero dizer a você, amor da minha vida, Miriam, que hoje o aniversariante não é você. O aniversariante são todas as pessoas que tiveram o privilégio, tiveram a bênção de conhecer a sua pessoa, a sua nobre pessoa, a sua mulher que você é, a bênção que você é, a amiga que você é, a companheira, não é? O coração social grande que você tem e a sua espiritualidade. Miriam, nome em hebraico, não é? E eu sou muito feliz, eu sou um privilegiado de Deus por ter você como a minha esposa, a minha companheira. E, como eu disse, hoje não é você que aniversaria, que faz aniversário. Hoje somos todos nós que agradecemos a Deus pelo grande presente que Ele nos deu. Você, Miriam, amor da minha vida. Parabéns, muitos anos de felicidade, com muita saúde, com muita espiritualidade, com prosperidade, com tudo aquilo que Deus tem dado para você nesses tempos, anos de vida sobre a face da terra. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Yeshua e em nome do Eterno. Meus irmãos, eu quero poder, deixa eu tentar partilhar aqui, e aqui já está começando a esquentar aqui dentro, hein? Vamos lá, deixa eu ver se consigo compartilhar aqui com algumas pessoas. Vamos lá, vamos ver aí se a internet não me dá um strike, daquele strike poderoso. Deixa eu abrir aqui, aí vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar, tá bom? Opa, apareceu compartilhar, convide amigos para assistir. Bom, as pessoas agora elas estão trabalhando, né? Mas é o único horário que eu tenho hoje para poder... deixa eu ver aqui. Para poder fazer a transmissão, né? Vamos ver aqui. Opa. O grande nobre Alex Sampaio, um mestre, um homem mestre que eu falo do saber, um homem sábio. Pronto, algumas pessoas sabem de convite, né? Perdão, engasguei. A gente vai ficando velho, engasga rápido. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, mais um pouquinho. Ronaldo de Paula. Nosso primo querido do coração. Ronaldo de Paula. Uma bênção. Eu sei que muita gente está ocupada agora, fazendo comida, não é? Mas depois assiste, isso não é o problema. Agora é meio-dia 23. Bom, tá bom aqui de convite. Olha o suor aqui. Tá bom de convite, né? Então, meus queridos e amados irmãos, crentes evangélicos, vocês que amam, né? Vocês que amam a Deus, que amam as escrituras sagradas,
que amam aprender sobre as coisas, os mistérios da palavra de Deus. Acho que eu tampei um pouco da minha careca, fica melhor. Deixa eu virar só um pouquinho aqui. Ai, ai. Deixar um pouco mais distante aí. Vocês que amam aprender sobre a palavra de Deus. Olha, todas as transmissões que eu trago aqui, eu quero que vocês saibam que primeiro eu oro. Eu oro. Você que é evangélico, você que é espiritual, você que está na comunhão aí, na unção do Espírito Santo, você sabe que a gente tem que tomar o maior cuidado para não incorrermos no erro de transmitir aquilo que está no nosso coração, ou seja, da nossa alma, do nosso pensamento, do nosso achar, do nosso deduzir. Ok? Perdão. Precisamos nos disponibilizar, nos dispor ao Espírito Santo para que as palavras que venham lá de cima. Porque as palavras lá de cima, elas são vivas, elas são poderosas, não é? Não é como a palavra do homem. A palavra do homem é cheio de achismo, cheio de intenções, mas a palavra de Deus, ela é viva, patente e eficaz. Começando essa live, eu destaco para você aqui o livro aos Romanos, capítulo 13 e versículo 1, do apóstolo Paulo. Lembrando o que eu disse ontem, e não retiro o que eu disse, ok? Existem cartas que são opiniões, que são colocações, que são pontuações do homem, do Paulo, e não o Espírito Santo falando por ele. Mesma coisa Pedro e tantos outros, ok? E existem palavras escritas que realmente é de inspiração divina, de inspiração de Deus. Portanto, precisamos saber dividir isso, interpretar, entender quando é o Espírito, o Ruach HaKodesh, falando por Paulo ou por Pedro, ou quando é ele mesmo, a opinião dele mesmo, do homem. Ok? Vamos lá. Olha, por exemplo, esse texto que eu vou ler agora, não foi o Espírito Santo que usou Paulo, mas é a opinião dele. É o conceito de crença dele. Mas isto não quer dizer que realmente o que está escrito aqui, o que ele falou, foi Deus quem falou através dele. Vamos lá. Aos Romanos, Paulo escreve assim, no capítulo 13, versículo 1. Em grego, ele escreve assim: Pasa psiken exousias, hiperogousais, ougarestin, exousia ei men ripon tel, raideu ousai, ripon tel, tetagimenai, eizim. O que Paulo disse aqui em grego? Ele disse assim: toda alma, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. No tempo de Paulo, as autoridades superiores eram para os israelitas, para os judeus de seu tempo, ou para os judeus ali. Quem eram as autoridades? Juízes. Quem eram as autoridades? Juízes, anciãos, sacerdotes, sumo sacerdote, Kohen Gadol, ok? E também as autoridades políticas, o rei Herodes, não é? Pôncio Pilatos, Tibério, autoridades romanas, etc. Então Paulo diz, não é? Em grego ele diz: Posa pseken exoais, hipericosais, ougaristin exoia, eimen ripotel, raideosai, ripotel, tetagmenai, eizim. Em grego está dizendo: toda alma, toda pessoa, todo cidadão, não é?
esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há, agora aqui que eu quero destacar, quem está aqui é o senhor Antônio Andrade, está assistindo. Muito obrigado pela sua consideração, pelo seu tempo agora. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, tá bom? Que o Eterno, que Deus te abençoe. Ele está dizendo aqui, é aqui que eu quero, na parte B desse texto, desse versículo de Romanos 13:1, é onde não tem a inspiração do Espírito Santo, aquela coisa. Nem tudo que eles escreveram pode-se considerar literalmente que foi o Espírito Santo que falou através da boca deles, mas a opinião e o conceito de fé deles, beleza? Olha lá, parte B desse versículo. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Tá tendo um pouco de delay porque a internet não tá boa, mas vamos tentar fazer essa live aí, ok? E aqui tá muito quente. Bom, vamos entender isso. No tempo de Israel bíblico, as autoridades ou os reis, inclusive rei, a palavra rei quer dizer ungido, e do hebraico Mashiach, Messias. Por exemplo, o primeiro Messias que Israel teve foi o Saul, o rei Saul, o jovem Saul. O segundo Messias foi Davi, e assim por diante, Salomão, tantos outros. Cargos teocráticos, cargos dados, cargos ali que tinha que ter a aprovação da espiritualidade, a triagem, a visão do Eterno, né? Através de um profeta, a confirmação, etc, 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 como no caso do rei Davi. Então, no tempo do Israel bíblico, as pessoas que passaram a assumir cargos de rei, de representante do povo, eram todos eles escolhidos por Deus. Então, existe até uma justificativa do que Paulo está querendo dizer aqui, não é? Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. A pergunta é, você acha que naquele tempo, né, as autoridades existentes em outras nações, povos, línguas, clãs e tribos, como os medos e persas, como os babilônicos, os egípcios, os gregos e os romanos, o que eles tinham? Qual o relacionamento que eles tinham com Deus, com a espiritualidade, com o amor à vida, com a devoção a Ele, com o respeito à vida das crianças? Nenhuma. Porque ambos praticavam rituais, assim como Israel também veio a praticar depois e foi condenado, a Moloque, né? Ao Tofete, sacrificar crianças ao fogo. Então eles não tinham nada a ver com Deus. Portanto, aqui, essa é a opinião de Paulo. Paulo, presta atenção que Paulo está escrevendo aos romanos. O risco de suas cartas, não é? O risco das suas escritas caírem, as epístolas caírem nas mãos de um soldado qualquer de Roma, era muito grande. Bastava pegar Lucas caminhando. Que papiro é esse aí? Que carta é essa aí? Tá levando para quem? É carta de quem? Você está saindo da cadeia? Está vendo onde está o Paulo, né? Deixa eu ver. Então, deve-se entender o perigo e o medo do apóstolo Paulo em ser pego nas suas escritas, digamos, influenciando o povo de Israel e também os santos que seguiam o Yeshua, ou Yahushua, que seguiam Jesus, a serem punidos também por uma, entre aspas, um certo motim, revolta contra o Império Romano. Por isso, ele coloca tudo num pacote, num combo só. Porque não há autoridade que não venha de Deus.
Você acha que a autoridade de Antíoco Epífanes, 320 e poucos anos antes de Yeshua nascer, de Jesus nascer, veio de Deus? Você acha que a autoridade de Nabucodonosor veio de Deus? Você acha que a autoridade do faraó, dos últimos faraós, desse período, essa fase do Egito se revoltar contra os escravos, você acha que esse faraó veio de Deus? Você acha que, enfim, as autoridades também judaicas naquele tempo, Anás, Caifás, o próprio Saulo, membro do Sinédrio, eram de Deus? Ou eram já corrompidos? Você acha? E aí ele diz, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Olha só. A gente sabe que Yeshua disse em Yohanan 16:13. Em grego ele disse, ele disse em grego não, a transliteração da Septuaginta para a Vulgata Latina colocou isso, as palavras de Jesus, em grego, tá bom? Ele falava hebraico, vamos lá, tauta lelalenka rimin renam en emoi eirenen errante enton cosmo tilipsin esetiala tarseite egon de nikeka ton cosmon. Para você entender aqui, Jesus estava dizendo assim, estas coisas vos tenho dito, a fim de que em mim paz tenhais, no mundo tereis aflições. Mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo e vós também o vencereis, não é? E na primeira epístola de João, no capítulo 5, e versículo 14, ele escreve assim, Oidamen rotin eketol teo esmen kai ho cosmos holos enton poneron keitai. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Em hebraico ficaria Yadenu ken melohin anahenu vekhalal kaulan berrahu. Ou seja, nós estamos então compreendendo essas palavras das Escrituras e também do Novo Testamento. No hebraico, o versículo de João 16:13, que fala sobre termos paz em Jesus, que ele venceu o mundo, as aflições do mundo, para termos bom ânimo, não é? Que nós também venceremos, pois ele venceu. Em hebraico ficaria Eti eler di bareti aleihen lemanan eyehier lachen shalom bitsara lachen baolan alki yemetz levavetchen anin nitzareti et haulan. Essa pequena introdução só para você ter uma ideia de que as Escrituras elas sempre frisaram o mundo. O mundo, a maldade humana, né? Mas hoje eu quero destacar para você o seguinte. Lembre, puxe na sua memória o seu encontro com Deus. Primeira vez que você entrou em uma denominação, a primeira vez que você experimentou, que você teve uma vivência, um empirismo, que você sentiu dentro de você o toque do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, através de uma palavra, da leitura de um versículo, de uma passagem, ou de uma canção, de um louvor, de um hino. Um momento de adoração, de louvor. Louvor é uma coisa, adoração, já expliquei isso. Adoração é serviço, ravodar, trabalhar fisicamente mesmo ali para Deus. Mas no momento da sua devoção, lembra quando você entrou, depois mexeu com você, e você resolveu se batizar e seguir lá. Precisamos voltar ao primeiro amor, disse Yeshua em uma das 7 igrejas, não é? Lá no Apocalipse. Então, eu quero poder hoje trazer à sua memória a presença do Ruach HaKodesh na sua igreja, no altar da sua igreja. Como era há 20 anos atrás,
como era há 30 anos atrás, como era há 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, os mais, não vou usar o termo velho, mas os mais maduros, os mais vividos, com os seus 50 e poucos anos, 60, 70, 80 anos, vai entender e vai sentir a presença do Espírito Santo nestas palavras. O que é que fizeram com a tal chamada casa de Deus? Parece que nós estamos tendo a mesma noção de que Yeshua Yahshua teve quando ele volta para Jerusalém e ele vê ali o camelódromo da fé. Ele vê ali os camelôs, ele vê ali o Largo da Concórdia, não é? Ele vê ali, né, os feirantes, né, macumunados ali, ó, atrelados com a safadeza, o monopólio do templo de Caifás e também de Anás, dos fariseus, dos membros do Sinédrio, que ganhavam muito dinheiro, tiravam a sua parte, a sua comissão, permitindo os camelôs na porta do templo ali, vendendo ovelhas, cabra, bode, cominho, hortelã, açafrão, não é? Tudo aquilo que aquele que não tinha comprava ali. E era essa lavagem suja de dinheiro. Jesus, então, quando vê aquilo, ele se espanta, porque a maior parte da sua infância ele passa ali, indo no templo, né, discursando no templo, dissertando com os anciãos, com os sábios do templo. A casa do meu pai, ele responde a Miriam e a Yosef, a Maria e a José, cuidando das coisas de meu pai. E de repente, quando ele torna a sua idade adulta, ele se torna adulto, quando ele volta, ele vê o quê? Ele vê aquele comércio, aquela abominação na casa que deveria ser do seu pai. E ele diz, está escrito, esta casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Vamos pensar um pouco, ou irmãos evangélicos, quando vocês me verem aqui transmitindo, ou num tom mais acalorado, não é? E que parece que eu estou bravo, eu não estou bravo contra você que é membro da igreja. Não, contra você que é leigo da igreja, não é isso. Eu estou bravo porque dentro daquilo que o Senhor me deu, o meu chamado, quando eu tive experiência, quando eu tive que sair da sinagoga, quando eu tive experiência com Yeshua lá em Jerusalém. E quando eu tive que sair, não foi nada fácil. E essa missão de falar da espiritualidade, ela não tem condições. Eu não falo se Deus me abençoar. Eu não falo por salário. Eu não falo por dinheiro. Ou eu respeito e cumpro e obedeço o que Yeshua disse. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Com uma condição: de graça recebestes e de graças dai. Então, quem sou eu? Eu não posso colocar preço no negócio, porque não é um negócio do homem, do mundo secular. Não é um CNPJ, uma igreja, um templo. Não é. É algo mais elevado, mais profundo e espiritual. Não existe tributos para Deus. Não tem juros para Deus. Deus não depende, não precisa do seu dinheiro, da sua moeda, do seu salário para nada. E é por isso que eu estou incomodando e as pessoas ficam invertendo, criando uma outra narrativa em cima do irmão bem aqui, apóstata, herege, desigrejado, falar mal da igreja. Jamais falaria mal da igreja espiritual, da igreja verdadeira de Jesus. Não, de Yeshua. Mas da igreja CNPJ, física, que se tornou isso que é hoje, essa sim. Essa
eu tenho que denunciar, eu tenho que abrir os teus olhos. Muito bem? Então, tratando assim de alguns textos das Escrituras. Eu sei que tem muitos irmãos que metem o pau em mim, um judeu que fica falando da lei de Moisés, um judeu que fica falando da maldição, um judeu que fica falando... Não, eu estou apenas citando para você como era naquele tempo, para você ter noção de respeito da presença do Eterno. Eu faço um desafio com você. Prova para mim que aí em cima do teu altar tem profetas e homens de Deus dignos, verdadeiros. Prova para mim que o Espírito Santo está agindo na sua igreja. Eu provo para você que não. Ok? Não se trata aqui de eu querer converter você ao judaísmo. Porque hoje eu creio em Yeshua, creio no Mashiach, creio em Yeshua. Então não vem com essa, judeu pregando a lei morta, a lei de Moisés. Se nem Jesus disse que a lei de Moisés estava morta, ele não abrogou da lei, não é? Mas isso é outra história. Quem vai falar um dia? Eu estou falando sobre o que é que nós, ou o que é que os pastores, os padres, a religião cristã fez com o chamado altar sagrado, lugar santo. Olha só, para nós entendermos isso, eu vou começar a ler aqui, não é? Se o Estado é laico, o que os políticos estão fazendo dentro das igrejas evangélicas? Existe uma hipocrisia muito grande em atacar os católicos de idólatras, isso, aquilo, etc. Mas você já viu algum político em cima do altar da igreja católica fazendo campanha e discurso eleitoreiro? O dia em que o ex-presidente, na época presidente, né, no dia em que o ex-presidente entrou com os bolsonaristas dentro do templo de Nossa Senhora Aparecida, ficou parado lá, estático, achando que teria oportunidade de fazer um discurso católico. E o bispo sabiamente católico, né, o arcebispo lá de Mariana, deixou uma palavra bem clara e coerente, certo ele, que aquele dia era o dia de devoção a Nossa Senhora Aparecida. Meu irmão, se você crê ou não, isso é outra história. Estamos falando de questão espiritual, de questão de lugar sagrado. E que ali era um lugar de Deus e um lugar de Nossa Senhora Aparecida. Não era lugar de fazer campanha política. O arcebispo de Mariana, o arcebispo da Aparecida do Norte, deu uma lapada bem dada no Jair Bolsonaro, que entrou sem ser convidado e foi sentar na frente no altar com uma cara de tacho, achando que estava impondo alguma pressão, intimidando as pessoas. Isso é um desrespeito muito grande em época eleitoreira. Tanto é que depois, alguns bolsonaristas urinaram, mijaram, agrediram padres no templo de Nossa Senhora. Quando eu falo de abominação no altar, é mais ou menos isso que você vai... Como se já não bastasse a abominação dos homens religiosos, que tornaram igreja negócio, que tornaram o palco, o altar, como palco e palanque de discurso político. Você não está percebendo isso, irmãos? Hein, irmãos? Foi-se o tempo que político era proibido de subir no altar de uma igreja. Foi-se o tempo. Se ele quisesse fazer discurso lá na rua, faria, sem o menor problema. Perdão. Foi-se o tempo em que as pessoas tinham mais respeito e mais sensibilidade, às coisas espirituais. A Deus. Muito bem. Engasguei aqui. Salão paroquial é uma coisa. Altar no centro, no interior, é outra coisa. Ali da nave do templo, né? Entretanto, porém, os altares evangélicos se tornaram palcos e palanques políticos, não com homilia ou pregação da palavra de Deus, mas de discursos mentirosos, promessas mirabolantes que ficam só ali, né, no campo da imaginação das pessoas,
alimentando a esperança do povão. Vamos meditar um pouco sobre isto? Vamos meditar um pouco sobre isso, né? O primeiro lugar santo, onde Deus ali estava, na figura de um anjo, pelo fogo que não se consumia, a sarça ardente. Enfim, onde ele se faz presente, todo o lugar está santificado. E não há espaço, 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro quadrado, para sujeira, para pecado, para crime e principalmente corrupção, muito menos para mamão, que é um termo siríaco, que quer dizer amor ao dinheiro, como se fosse uma entidade, né? Vejamos o que o Eterno disse a Moisés. Qual a advertência de Deus ao homem? Moisés, um pequeno detalhe que não passou batido diante de Deus. Vejamos em Shemot, em Êxodo 3:5. O que está escrito em Êxodo 3:5? Você sabe o que está escrito lá em Êxodo 3:5? Vamos dar uma olhadinha. Mas antes de nós lermos o livro de Êxodo 3:5, nós vamos assistir um filme. Assista comigo essa pequena cena. Por favor, preste bem atenção. Aí você vai entender onde eu quero chegar. Vamos ver se eu consigo colocar aqui para você. Opa! Eu vou ter que digitar aqui rapidinho, só um minuto, para poder abrir aqui. Vamos lá. Pronto, a cena está ali. E eu quero que você assista comigo com toda atenção, tá bom? Olha só, vou virar a câmera aqui para você assistir comigo. Opa, peraí. Vamos lá. Ah, o Adriano, agora que eu vi, o Adriano Andrade. Que da hora. Ô, meu pai, o Adriano é uma benção, é o meu amigo de infância, lá do Lausanne. Vamos dar uma olhadinha nessa cena aqui, gente, só para você ver, tá bom? Não repare meu notebook não, mas vamos dar uma olhadinha aqui, depois a gente vai ler em hebraico e você vai entender. Adriano, seja bem-vindo. Que da hora. Adriano, se você puder compartilhar, eu agradeço, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Já tô com saudade, viu? Vou aparecer aí pro Lausanne aí, por a semana que vem. Visitar lá o D e também o seu pai e sua mãe. Dá uma olhadinha nessa cena aqui, pessoal, tá bom? Vou aumentar aqui o som, só para você entender. Olha lá. O rebanho desceu o sogro Jetro, que era sacerdote em chamas. Amados, vamos ler hoje a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presta bem atenção. Amados, vamos ler hoje Êxodo 3, do 1º em diante. Moisés é a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho. Só um minutinho, vou colocar isso no Facebook, mas vocês podem seguir também lá o canal dessa pastora, não sei, mas tá lá, ó, devocional, Moisés e a sarça ardente. Não posso colocar aqui as cenas das imagens lá da Rede Record, porque eles têm muita força e eles vão derrubar depois a minha live, não vai ser transmitido por questões de direitos autorais, tá bom? A Record não permite, né? O Bispo Edir Macedo não permite, só permite as coisas dele. Vamos lá, presta atenção aí, ó. O rebanho desceu o sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Erebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. O que a sarça não queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Presta bem atenção. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Não se aproxime, correto? Vamos lá. Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda. Pronto, era isso que eu queria que você visse. O lugar em que você está é terra santa. Opa, deixa eu aumentar aqui agora. Vai aparecendo meu muquifo aqui, meu... Bom,
Vou tirar daqui só um minutinho. E agora a gente vai para os textos em hebraico, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Êxodo 24, não. Só um minutinho, gente, que eu vou achar aqui o texto que eu quero ler para você. Êxodo capítulo 3 e versículo 5. É o Êxodo 3, 5. Só um minutinho, tá? Eu tô achando aqui o texto, já tá tudo programado, bonitinho aqui, mas tem que deixar aqui bonitinho para você ler comigo, direto do hebraico, tá? Vou ver aqui. Não, esse não. Opa. Só vou abrir só um minutinho que demora um pouquinho para eu poder abrir. E eu quero que você leia junto comigo. Não, não é esse aqui não. É o Êxodo capítulo 3. Cadê aqui, meu pai amado? Êxodo capítulo 3. Eu tô achando aqui. Só um minutinho, segura a onda aí. Bom. Êxodo. Pode ser esse aqui. E eu coloco 3 aqui rapidinho. Êxodo capítulo... Opa, vamos lá. Êxodo capítulo 3. Pronto. O Êxodo capítulo 3 e versículo 5. O que está escrito no Êxodo capítulo 3, versículo 5, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Tô arrumando aqui a página direitinho. Tá bom? Pronto, aqui, ó. Êxodo 3, 5. Pronto. Aplicar. Pronto. Ok. Êxodo 3, 5. Chegou. Vou abrir aqui para vocês agora. Vou aumentar para vocês lerem direitinho comigo, tá? Só mais um pouquinho. Aí. Aqui tá bom. Virando lá para o... Vou aumentar aqui a página para você ler comigo direto do hebraico. Tá bom? Eu tenho aqui, opa, o Êxodo capítulo 5. O que está escrito aí, gente, no Êxodo capítulo 5? Né? Aqui nós temos assim. E aqui está escrito assim, ó. Êxodo capítulo 5. Opa, aqui, ó. Isso aqui é hebraico. Vayomer al tikerav. Vayomer al tikerav. Chalon sha'nealecha. Chalon sha'nealecha. Sha'nealecha. Hebraico. Se lê da direita para a esquerda, diferente do português, tá bom? Me'al hagelecha, ki hamakon, asher atach, omed alaiv, ademat, Kodesh Hu. O que quer dizer isso aqui, gente? O 5. Olha aí que coisa linda. Tá vendo? É o que nós vimos lá no filme. Ó. E disse, não te chegues para cá. O Senhor falando para Moisés. Não te aproximes, não te chegue para cá. Tira os teus sapatos ou sandálias de teus pés. Porque o lugar em que estás, ele é santo. Ele é santo. Ok? Vamos dar uma olhadinha agora. Vamos ver também a questão de entrar no Santo dos Santos. Se estivesse em pecado, e também quem tocasse na arca da aliança. Ok? Dá uma olhadinha aqui, ó. É só eu vir aqui, só mudar aqui o capítulo. Tá no capítulo 28. Acompanha comigo. Tem um vídeo também pra você ver daqui a pouco. Muito legal. Né? Capítulo 28. Capítulo 28 e versículo, vamos ver, versículo 34, opa,
versículo 34. Vamos estar aqui mais rápido. Ok. O que está escrito aqui também? Vou aumentar. 28, versículo 34. Olha só o que está escrito ali, ó. Em hebraico, 28, versículo 34. Nós temos aqui essa palavra aqui em hebraico. Paamon, paamon, paamon zaraf. Paamon zaraf. Verimon, verimon, paamon zaraf. Paamon zaraf. Repete. Verimon, verimon. Arsulei, Rameil, Saiv. Arsulei, 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 Al-Sulei, Rameil, Saviv. Saviv. Que quer dizer o quê? Isso aqui, ó. Uma campainha de ouro e uma romã. Outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor de quem? Do sumo sacerdote. Ok? O versículo é 35. Vamos descer aqui para o versículo 35. O que o 35 vai nos ensinar também? Vai nos ensinar assim. Verrayal al-Haron. Hebraico. Verrayal al-Haron. Que é Arão. Lecharet. Lecharet. Zaraf, Verimon, aqui ó, perdão que eu me perdi aqui, é que hebraico, vamos lembrar lá, vamos lá, perdão, vamos de novo, aqui ó, Verrayal al-Sharon, al-Aharon, Lecherate, Venishema, não é? Venishema, Kolobevuon, Elhadosh, Lifenei Yariber. Elhadosh, Lifenei Yariber. Ovet Setor, Siamut. Ovet Setor, Siamut. O 35. Ok? O que diz aqui o 35 para nós entender? Ó. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Beleza? Você vai entender tudo isso que eu estou falando aqui, vai fazer uma reflexão, uma avaliação aí na sua mente sobre a situação do templo, da igreja, do altar de hoje. Né? Quem é do tempo, lá de 1989 para baixo, vai sentir muito essa mensagem hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Deixa eu colocar aqui um vídeo agora que eu achei muito interessante. Aqui, ó. Vamos assistir esse vídeo aqui para você compreender o que eu estou falando. É a Aline Israel com a Aline, é um canal maravilhoso, tá bom? Vamos entender aqui o que ela vai passar para a gente. Eu quero que você preste bem atenção. É o que foi lido enquanto rola o comercial lá. Você fica comigo aqui, tá bom? Deixa eu só passar o comercial rápido e vamos lá ver. Diz uma coisa. Pronto. Você sente que tem um dom, um chamado? Presta bem atenção que essa é uma aula para você aprender e para você ficar esperto. Aonde você está frequentando? O altar é aquele lugar sagrado, onde tem o Espírito Santo, ou não é? O que você achou? É um altar ou se tornou um palco, um palanque político hoje? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá para o Israel com a Aline logo. Pronto, olha lá. Presta minha atenção. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós viemos ao extremo sul de Israel para conhecer o tabernáculo e vamos ter a oportunidade única de ver com os nossos próprios olhos
como o tabernáculo construído por Moisés aos pés do Monte Sinai se parecia, o local que por séculos foi o coração das 12 tribos de Israel. Nós vamos conhecer todo esse local a fundo, inclusive o Santo dos Santos, o local onde ficava a Arca da Aliança. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. A história do tabernáculo começa depois da escravidão do Egito. Depois das 12 tribos sofrerem por 400 anos, finalmente Deus, com uma maneira grandiosa, com as 10 pragas e a abertura do Mar Vermelho, o povo finalmente pode sair para a liberdade no meio do deserto. E uma das primeiras coisas que Deus vai fazer é tentar montar uma conexão ainda mais forte com o povo. E por isso Moisés é instruído a subir no Monte Sinai. Lá ele vai receber as tábuas da lei com os 10 mandamentos e também as instruções do tabernáculo. Vejam quão importante é esse local. No mesmo momento que Deus passa os 10 mandamentos, a base de toda moral e de toda a fé a Deus, ele passa também as instruções do tabernáculo. E por isso nós viemos aqui para mostrar para vocês como esse local se parecia, para a gente entender ainda melhor a Bíblia e as 12 tribos. Então, pessoal, vocês estão convidados a entrarem comigo no tabernáculo de Timna. Vamos lá! Quando a gente pega a Bíblia para ler em casa, é uma coisa linda. E a gente começa com Gênesis, a história da criação do mundo, do pecado de Adão e Eva, da Arca de Noé. E as histórias são fascinantes. E a gente vai avançando na Bíblia até que de repente a gente chega numa parte do livro de Êxodo, que o livro muda completamente. O livro ele fala de medidas, de materiais de construção, como o tabernáculo deve ser construído, desmontado e remontado. E muita gente às vezes acaba pulando esses capítulos, porque não acha eles tão interessantes. Às vezes esses capítulos e também as genealogias. Mas pessoal, nada na Bíblia está a mais nem a menos. Se Deus quisesse escrever toda a história do povo de Israel, toda a história do mundo, a Bíblia seria uma enciclopédia gigantesca. Mas a Bíblia é um livro relativamente pequeno, então tudo que foi colocado dentro dele tem algum motivo. Nada foi feito por acaso. E não é por acaso, pessoal, que a Bíblia tem 20 capítulos dedicados ao tabernáculo. Isso sem contar todos os capítulos que falam sobre os sacrifícios que devem ser feitos nele e depois no Templo de Jerusalém. O assunto que é mais tratado, que tem mais capítulos dedicados em toda a Bíblia, é o tabernáculo. E eu posso garantir para vocês, pessoal, que nada está ali por acaso. E justamente isso nós vamos fazer hoje. Nós vamos entender por que o tabernáculo é tão importante para o povo de Israel, para as 12 tribos e também para toda a humanidade. E agora vamos abrir aqui a entrada do tabernáculo. E vocês estão convidados a entrarem comigo. Quando o povo de Israel sai da escravidão do Egito, o povo tem mais de 2 milhões de pessoas. E entre nós, isso aqui não parece um templo para tanta gente. Como todo mundo poderia entrar aqui? A resposta é que não entrava. Aqui dentro, na zona do tabernáculo, era só permitida para a tribo de Levi.
Dentro do pátio era a tribo de Levi. E no santuário, que a gente vai conhecer daqui um pouco, só era permitida a família de Cohen, que era uma família específica dentro da tribo de Levi. Então imaginem que aqui tinham as pessoas, os levitas e os Cohens, que faziam os serviços do templo, e em volta milhares e milhares de cabanas. O povo de Israel em volta, em toda a região, se aproximava, mas pelo lado de fora. E eles chegavam até aqui, a porta, para entregar os seus sacrifícios. Então nós estamos hoje entrando na zona que era dedicada à tribo de Levi. Eu acho isso interessante porque para mim é interessante sempre pensar que a minha família materna são Cohens. Eles eram sacerdotes do Templo de Jerusalém e também antes disso do Tabernáculo, e também quer dizer que eles são parte da tribo de Levi. Então há muitas gerações atrás a minha família sim podia entrar, mas claro, não eu no caso, porque aqui era para a tribo de Levi, mas os homens eram quem entravam e faziam os sacrifícios. Agora, vamos aproveitar e conhecer essa réplica. A primeira coisa é o tamanho que a gente comentou. Ele foi feito em tamanho real, mas a Bíblia não nos dá instruções em centímetros, metros, quilômetros. A Bíblia, ela usa côvados. Quanto é um côvado? O côvado é a medida do cotovelo até a ponta dos dedos. Isso aqui é um côvado. Então, naquela época, um côvado seria por volta dos 48 centímetros. E a Bíblia, por exemplo, nos fala que o altar, que é o que a gente está vendo aqui, a primeira coisa atrás de mim, que o altar, ele tinha 5 côvados. Então, convido vocês a medir comigo para ver se a réplica realmente está certa. Tem que lembrar que o côvado era a medida do tamanho de um homem. Então, provavelmente um pouquinho maior que a minha, mas eu tenho que ter mais ou menos aqui 5 côvados. Olha comigo, pessoal. 1, 2, 3, 4 e 5. Tem um espacinho sobrando, mas tem que lembrar que o côvado de um homem é um pouquinho maior, 48 centímetros. Então, a largura aqui são 5 côvados, como a Bíblia nos fala. E para que esse local servia? Aqui eram trazidos os sacrifícios. Então, imaginem que os sacerdotes vinham aqui, subiam, por exemplo, com os cordeiros. Não era a única coisa sacrificada aqui, mas o principal sacrifício, o sacrifício da Páscoa, era o cordeiro. Então, os animais eram trazidos aqui, e aqui eles eram sacrificados, e também o sacrifício, ele era queimado aqui. Esse é o melhor momento para você assinar a Brasil Paralelo. Ei, comércio! 50% de desconto na... Só um minuto, pessoal. Só um minuto. Deixa o comercial passar. Deixa o comercial passar que a gente já volta. Peraí. Isso é muito chato. A imposição do mercado, né? Voltando lá pro vídeo. Aqui, ó. A gente tava. Perdão. E vocês podem ver que esse altar tem 4 chifres, como a Bíblia ordena. Bom, eu quero adiantar aqui, porque senão vai demorar a live, tá bom? Eu não quero mais demorar. Braços, porque segundo o Templo de Jerusalém, ela é inclusive maior, mas o mais importante... Só para esclarecer, vocês estão vendo aí o candelabro do templo? Onde a luz não podia se apagar, o azeite e tal? Esse candelabro, gente, isso aí é o símbolo maior do povo de Israel. Isso aí é o verdadeiro símbolo, não é? Da presença de Deus no templo, tá bom? Seria mais ou menos esse aqui que eu vou colocar na câmera agora para vocês verem, ó. Esse aqui, tá bom? É o símbolo da presença de Deus. Não é a estrela de Davi, não, ok? Bom, vamos continuar aqui. É que ela tinha que ser feita de ouro. Eu quero aqui Muito
chegar na roupa do sacerdote, tá bom? Que é o que me interessa aqui para Reconhece fazer parte do contexto dessa todas transmissão. até Pronto, as aqui. pessoas da casa de Deus. Presta atenção. Aí o altar da propiciação. Mas vamos... Vejam vocês Agora, a presta roupa atenção. Do sumo sacerdote, eu queria que tu explicasses, porque é algo diferente, muito bonito. Claro, sem problema nenhum, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. A roupa do sumo sacerdote não eram de todos os sacerdotes. Presta atenção no que ela vai falar, Oração, que a gente vai falar sobre isso na nossa live, tá bom? A roupa do sumo sacerdote, presta atenção. E ver, a roupa era feita com os melhores materiais da época. O dourado era realmente feito de ouro. Aqui, os melhores tecidos. E aqui a gente consegue ver 12 pedras. As 12 pedras, elas simbolizavam as 12 tribos de Israel, porque ele era sumo sacerdote de todas as 12 tribos, e cada tribo tinha uma pedra dedicada a ela, não eram pedras aleatórias. Então aqui a gente consegue ver esse peitoral, que em hebraico se chama Roshan. E aqui em cima está escrito Kadosh La Adonai. Kadosh é santo, e lá para Yud Hei Vav Hei, que é o tetragrama, o nome de Deus. E além de toda essa roupa luxuosa, literalmente, aqui nos pés dela... Presta atenção. Nós acabamos de ler o que ela vai falar aí. Nós acabamos de ler em Êxodo 24, 28, 34, 35. Nós acabamos de ler isso. Que diz Pamon, Zahaf, Verimon, Pamon, Zahaf, Verimon, El Sulei. El Sulei é Rameil, Saviv, ou seja, uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor, do manto do sumo sacerdote, que é isso daí, que é um sininho para fazer barulho e uma romã, um sininho e uma romã, ok? Por que que tem isso daí? Na orla do manto do sumo sacerdote. Versículo 35. Vechayal al-Haron le-sharet, Benisheman kolobevo, El HaKodesh, Lifenei Yarivech, ou Adonai, o nome do Senhor, Ovetsetó, Siemut, e estará sobre Arão, quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Presta atenção. Tudo isso é para você ter uma ideia do que você deve imaginar, né? Como era o cuidado, o protocolo, enfim, muito detalhado, para se estar na presença de Deus, no Santo dos Santos. Onde Deus está, o ambiente de Deus, o local se torna santo. Será que hoje o Espírito Santo, a força, o poder de Deus Santo está nos altares das igrejas? Tem sinos. Vocês conseguem ouvir? Olha lá. Tá vendo? Por que tem sinos na roupa do sumo sacerdote? Isso tinha uma utilidade especial no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Porque atrás de mim se encontra o Santo dos Santos. Então esse aqui é o Santo e aqui é o Santo dos Santos. O local que só uma pessoa podia entrar, o sumo sacerdote, e só um dia por ano. Ele entrava para orar pela expiação dos pecados de todo o povo de Israel. Agora, era tão forte esse local que quando ele entrasse, ele podia literalmente falecer. Desculpa, pessoal, tô achando lindo aqui o incenso subindo. Viu o que ela disse? O sumo sacerdote, gente, poderia morrer ao entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o local mais sagrado do mundo, né? Mais santo, onde ali estava a presença de Deus, ok? Dentro da arca, e dentro da arca estava as tábuas dos 10 mandamentos, das 10 palavras,
os pães asmos, o maná, se eu não me engano, e também estava a vara, o cajado de Araão, que floresceu, não é? No sinal de ele ser aceito como sumo sacerdote. Ok? Dá só uma olhadinha aí, ele poderia morrer se ele estivesse em pecado. Só para você ter uma ideia, ok? Vindo bem na minha frente, como era realmente naquela época. Mas o sumo sacerdote podia entrar e falecer. Então, os sinos, ele servia para que quando o sumo sacerdote estava orando, o povo e os sacerdotes que estavam aqui podiam ouvir que ele estava se movimentando e que ele ainda estava vivo. Mas, se os sinos parassem de tocar e ele falecesse dentro, quem podia entrar para tirar o corpo dele? Esperar um ano inteiro para o Yom Kippur seguinte, para o dia do perdão seguinte, para retirar ele, não fazia nenhum sentido, já que corpos são impuros e a gente está falando literalmente do local mais santo do mundo. Mas também outras pessoas não podiam entrar. Então o que era feito era amarrada uma corda no pé do sumo sacerdote para quando ele entrasse, para que, caso fosse necessário, ele pudesse ser puxado pelo pé e retirado sem ter necessidade de outra pessoa entrar. Mas, já que nós estamos aqui numa réplica, nós sim vamos poder entrar aqui no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim. Então, pessoal, vamos lá. Presta atenção, gente, que isso aí é uma réplica, tá? Para fins turísticos, para fins de cultura e de aprendizado. Os judeus não vão aí falar com Deus através dessa réplica da arca, nada disso. Porque foi dada uma ordem por Deus no profeta Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 5. Não lembrareis dela, não pensareis nela. E ainda fala sobre maldição, beleza? Então vocês que ficam fazendo réplica aí em marcenaria, pagando rios de dinheiro, tirando dinheiro do povo da igreja para fazer réplica de querubim um virado para o outro, com um baú grandão aí, para dizer que é a Arca da Aliança, vocês estão cometendo pecado. Vocês estão desobedecendo uma ordem divina, uma ordem de Deus. Jeremias capítulo 5. Não pensareis mais na arca, não lembrareis mais dela. E vocês fazem isso. Simplesmente porque o coração de vocês está na grana, no dinheiro, está na ilusão, aquele espetáculo, aquele show, não é? Aquele show, né, de mágico no templo da sua igreja. E ainda levam vocês a colocar a mão e a fazer pedidos ali. Idolatria total, tá bom? Totalmente errado. E não tem bênção não nisso. Tem a maldição. Porque Deus esqueceu da arca, porque Deus não quis mais que o povo pensasse na arca. Beleza? Vamos lá. Só para você ter uma ideia, viu, gente? No segundo templo, lá em Israel, que foi derrubado no ano 70, já não existia mais a Arca da Aliança lá dentro, tá bom? E nem mesmo o candelabro original. Foi tudo roubado. Quando Nabucodonosor invadiu o templo, invadiu Jerusalém. Foi tudo retirado, foi tudo roubado. Ok? Ou Nabucodonosor, ou Roma. Não, Nabucodonosor. Porque no tempo de Roma já não tinha mais nada. Ok? E o que de tão importante tinha no Santo dos Santos? Tinha aqui a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o local da presença divina. Todo o tabernáculo era. Eu pessoalmente não gosto muito da tradução para o português de tabernáculo. O nome tabernáculo em hebraico é Mishkan, que significa habitação ou morada. Significa que este local aqui é a morada de Deus. Então eu acho esse é um nome muito mais propício a esse local que simplesmente tabernáculo. E aqui... Vamos adiantar aqui? A presença divina nesse mundo era exatamente aqui. Ok, eu vou cortar aqui e vamos para seguir a palavra, senão a gente não vai conseguir fazer a live. Tá bom? Então vamos lá.
Aí deu para você entender, acho que você pegou o que eu quero passar. Vamos agora para o texto de... deixa eu ver aqui. O Êxodo 28, 34, 35. Tá bom? Vamos ver aqui. O Êxodo 28... 34, 35, acho que eu já li, não é? Aqui, ó. Vamos ler de novo, só para você ter uma ideia. Aí eu vou entrar mesmo, você vai entender direitinho. Tá bom? Volta para lá, meu filho. Aí. Vamos ver aqui. Aí, ó. Deixa eu virar aqui um pouquinho para você ficar bem direitinho, bem bonitinho aí. O Êxodo, tá vendo aí? Êxodo, para nós seguir a nossa live. Êxodo, ou Shemot em hebraico, 34 e 35. O que está nos ensinando aqui? Hã? Vamos dar uma olhadinha aqui? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Opa, não pode passar a tela aí. Ô Pai amado, tenha piedade. Então vamos lá. Aqui, ó, Êxodo 28, 34. Ok? Vamos lá? E vai dizer assim: Paamon Zahaf. Paamon Zahaf, Verimon, Verimon, Verimon Paamon, Zahaf, Verimon, Arsulei, 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 Rameil, Saviv, Saviv, que quer dizer o seguinte, olha só aqui, ó. Ó, uma campainha de ouro e uma romã, conforme você viu no vídeo, outra campainha de ouro e outra romã, que é sino, é um sininho para fazer um barulho bem estridente, bem alto, haverá nas bordas do manto ao redor. E no versículo 35 lá embaixo, vai dizer assim, ó o versículo 35 aqui agora, ó, é hebraico, tá? 28, Êxodo ou Shemot 28, 35 agora. Vai dizer o quê? Aqui no 35. Ó. Verayal al-Haron. Verayal al-Haron. Lesharet. Lesharet. Venishema. Venishema. Kolo bevol. Kolo bevol. Ilha Kodesh, Kolo Bevol, opa, cadê aqui? Ilha Kodesh, Ufenei, Ilha Kodesh, Ufenei Adonai, ou tetagrama, Yud Re Vav Re, tetagrama, o nome de Deus que é impronunciável, não é? E Ovet Setor, Si Amut. Que quer dizer o quê? O que quer dizer? Quer dizer isso daqui, ó. E estará sobre Arão, quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Vamos para mais um texto, ok? Aqui de Levítico, agora, capítulo 16. Opa, Levítico, capítulo 16. Bora aqui rapidinho, eu pego aqui. Vamos lá. Levítico, capítulo 16 e versículo 2. O que está escrito em Levítico, capítulo 16, versículo 2, hein, irmãos? Vamos lá para o comecinho aqui, ó. Levítico 16, versículo 2. Olha aqui o que eu tenho. Versículo 16, Levítico 16, capítulo 2. O que está escrito aí? Está escrito, Vaiomer Yahvé. Aqui, ó. Tá vendo? Vaiomer Yahvé. Adonai de novo. Yud Re Vav Re. Vaiomer Yahvé. El Moshe, Moisés, El Moshe daber
El Araón, é o nome de Araão está aqui e o Moisés está aqui. Ó, El Araón. Akira veal yavo. Et vechal. El Hakodesh. Mi beit. Asher al Haron. Laporet, meu pai amado, calma aí. Laparochet, el penei. Hakaporet asher al Haron vel Yamutki. Onde eu parei aqui? Beyanan e Arech al Hakaporet. O que quer dizer isso aqui? É complicado de hebraico, né? Não é não, que vocês não estão acostumados. Mesmo a gente que é acostumada, às vezes apanha um pouco, enrola aqui um pouco. Muito bem. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, lá no Santo dos Santos, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Ok? Sobre o propiciatório. Vamos ler aqui uma outra leitura, tá bom? Estamos lendo bastante Bíblia hoje. Uma outra leitura que está lá no livro de Atos. Cadê o livro de Atos aqui? Atos. Deixa eu diminuir aqui. Isso daqui agora é grego, tá? Já não é mais hebraico, tá bom? Agora é o grego aqui, ó. Aqui é o livro de Atos em grego. Deixa eu só diminuir aqui, perdão. Peraí. Para você entender o que a gente vai ler aqui. Opa. Peraí. Aumentar um pouquinho assim. Opa, peraí. Acho que aqui tá. É porque, ó, vamos aumentar agora. Pronto. Aí. Aumenta só um pouquinho. Aí. Pronto. Aqui em grego, nós temos no livro de Atos, capítulo 7, versículo 33. Em grego, o apóstolo Paulo está fazendo uma menção, citando a referência das escrituras hebraicas do tempo de Arão e de Moisés, dizendo assim, do tempo em que Moisés, o exato momento em que Moisés se encontra com Deus no monte Horebe ou Horebe, e Deus diz para Moisés, né? Aqui está em hebraico. Então, está em grego. Paulo está dizendo assim, em Atos capítulo 7, versículo 33. Calma que vocês vão entender, tá? Está dizendo assim, ó. Acompanha comigo aqui, ó, em grego. Agora em grego é da esquerda para a direita, normal. É ocidental, né? A leitura ocidental. É uma leitura mais, enfim, dá para você compreender. O hebraico não, o hebraico da direita para a esquerda. Então vamos lá. Da direita para a esquerda, perdão. O hebraico, ele é da esquerda para a direita e o grego é da direita para a esquerda, como a gente lê. Da direita para a esquerda. Vamos lá. Diz assim, ó, Atos 7:33. Eipen auto. Eipen de auto. Rokirios. Não é? Tolison. Ton podon. Será que é o que eu pedi? Não, perdão, gente, estou lendo outro, porque não está batendo com o que eu estou lendo, né? Com o texto.
Deixa eu colocar aqui o livro de Atos aqui pra gente, que é o Atos, só um minuto. Foi para o Mateus, por isso que eu tô achando estranho. Aqui, ó, agora sim, vamos lá. Agora tá correto, tá? O grego aqui, eu tava lendo Mateus. Agora sim, é Atos 7:33. Vamos lá. Eipende auton, agora sim, ó. Eipende auton, ó. Rokirios, lison to ripoden, tompodon, son rogar, topos epiron resten, né? Gerardia, estin. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte em grego. Ó, Paulo está citando lá a fala de Deus para com Moisés. Disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ok? O lugar que tu estás é terra santa. No Êxodo 19, vamos voltar aqui agora, tá? Êxodo 19 é só leitura e eu vou entrar depois com a palavra, tá bom? Direitinho, só para você entender. Não tá confuso, não. Êxodo capítulo 19, deixa eu achar aqui onde eu coloquei. Êxodo capítulo 19. Ô, Pai amado, ajuda. Sozinho é difícil, viu? Mas vamos lá. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Deixa eu só colocar aqui agora. Aí chega lá. Tem que explicar direitinho, tá, gente? Êxodo capítulo 19. Porque não é qualquer leitura que se faz, vai lendo aqui, aquilo lá. Vamos mostrar no hebraico, tá bom? O Êxodo capítulo 19, ó. E o versículo 12. Vamos para lá. Êxodo 19 e versículo 12. O que vai aparecer lá? Êxodo 19, versículo 12. Ó. Mais um pouquinho. Olha o que está escrito aí, ó. Êxodo 19, versículo 12. Vou aumentar aqui para você ver. Aí, maravilha. Êxodo 19, versículo 12. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Hebraico. Verri gebaletá, et, ran saviv, lemor e chamerhu, lakren alot, bahar unlegoa bekat sehu, bahar inegoa, bekat sehu, ok? Bekat sehu. Kal anogeia, ou kal anogeia motbahar, imutar. O que quer dizer isso? Dá uma olhadinha nisso aqui, crentes, olha. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte, certamente morrerá. Tá bom? Morrerá. No versículo 13, continua. Ó, não é só o ser humano, não. Nenhuma mão tocará nele, no pé do monte, lá embaixo. Porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina, ou o chifre de carneiro, que é o shofar. Longamente, então subirão ao monte. Ok? Pode voltar para cá? Volta aqui. Não. Olha só que coisa séria que nós acompanhamos, que nós somente aqui, para ficar bonitinho assim. Opa, mais para trás. Aí. Então, pessoal, olha só que coisa séria, essa questão da presença divina, espiritual, do eterno, de Deus, seja, enfim, nos tempos bíblicos, conforme nós vemos nas escrituras, no hebraico, não é?
Tudo isto por causa da presença forte de Deus. A sua santidade, como se fosse uma alta voltagem, né? Energizando o monte ao seu redor. Já deu para entender aqui, irmãos? Até aqui que só a presença santa de Deus tira a vida do homem em pecado, até do inocente animal que tocar no pé do monte Sinai, quando Deus falava, o monte fumegava, trovejava, qualquer animal que tocasse no pé do monte, por isso que Deus mandou Moisés delimitar ao pé do monte, para que não se aproximasse ninguém, nem mesmo um animal, né, uma jumenta, um burrinho, um boi, uma vaca, uma ovelha, você entendeu, né? Para que não morresse, perdesse a vida ali. Olha a seriedade, olha a gravidade que é lidar com a presença santa de Deus em espírito em um local. Bom, a gente viu também que o sumo sacerdote não poderia entrar lá direto. Deus disse para Moisés falar para Arão, olha, você não pode entrar lá a hora que você quiser, que der na sua telha, lá no Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança. Lá é uma vez por ano. E não esteja em pecado, cumpra direitinho os meus estatutos, a palavra que eu dou para vocês. Vamos ter um exemplo, não é? Do grande risco que é entrar na presença de Deus de qualquer jeito. No lugar sagrado, no lugar santo. A tua igreja é um lugar santo? Ou o altar da sua igreja é um lugar realmente santo? Presta atenção que nós estamos aí, tá? Vai vendo aí. Bom, existem duas situações na Bíblia. Os filhos do sacerdote Eli, do sumo sacerdote Eli, né, que tocaram bêbados, embriagados, não é, na Arca da Aliança, trouxeram um fogo estranho, não é, para a Arca da Aliança e morreram. Nadab, Abiú e também uma outra pessoa chamada Uzá, que foi segurar a arca para que ela não caísse no chão, porque os bois tropeçaram, o carro de boi tropeçou, e na hora que a arca ia cair, ele tocou para a arca não cair no chão e ser danificada. Só pela intenção dele de tocar na arca, ele perdeu a vida. Levítico 10, 1 e 2. Vamos ler isso? Olha só. Levítico 10, 1 e 2. Olha só o que está escrito lá em Levítico 10, 1 e 2. Vamos ler aqui de novo. Levítico 10, 1 e 2. Hoje é um estudo, né? Bacana aqui. Pra você aprender. Você ter uma noção de que com Deus não se brinca, sabe, gente? Muito menos com o lugar santo. Ou é santo ou não é. Que história é essa? Sobe qualquer um no altar agora? Qualquer político corrupto, sujo, mentiroso? O que os sacerdotes de hoje estão fazendo aí, que não são sacerdotes coisa nenhuma? O que os pastores estão fazendo? Não é? Olha só o que diz lá, Levítico 10, 1 e 2. Vai dizer exatamente assim. Vamos ler? Quer ler comigo? Bora lá. Vamos ler aqui comigo, aqui com o irmão Ben. Ó, direto do hebraico, tá bom? Olha aqui, ó. Direto do hebraico. Ok? Vamos abrir aqui para você ver direitinho. Deixa eu subir aqui. Levítico 10. Você tá vendo aqui, né? Levítico 10. Ó. Versículo 2. Não estamos no versículo 1. O que está escrito aqui, ó? Levítico 10, 1 em hebraico. Vaikehu venei Araon, de novo o nome de Araon aqui. Nadam va'avihu. Nadam va'avihu. Ishmaretato. Vayetenu vachen eshi vayesimu. Alecha ketorech vayakerivu. Lifenei Yahver, ou Adonai, o nome do Senhor.
Aqui, né? Vamos lá? Zarach asher lo tzaver otan. Aqui. O que quer dizer esse versículo aqui? Ó, e os filhos de Arão, perdão, foram os filhos de Arão, não de Eli, mas os filhos do sacerdote Eli também fizeram a mesma besteira. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incenso e puseram neles fogo, né? E puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, quando você vê aí muitos pastores, né, fazendo coisas fora do tempo, do período, né, da vontade de Deus, né, agindo por conta própria, por inspiração, por vaidade humana, por achar que não tem nada, que não pega nada, que nada vai dar errado, levando o fogo estranho, não é? Invocando o fogo estranho, que não é da ordem de Deus. Tá? O que mais tem hoje é fogo estranho no meio da igreja, gente. Vamos lá. Versículo agora 2. Olha o que diz aqui o versículo 2. Ó. Vatetzed esh milifenei Yahver vatokhal otan vayamu tulifenei Yahver. Yahver, ok? O que está escrito aqui? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. Está vendo aí? Quase terminando a live, a gente vai fazer uma leitura agora do livro de Daniel. O livro de Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9, que vai dizer o seguinte, olha só, Daniel capítulo 9, vou aumentar mais um pouquinho para você acompanhar. Daniel capítulo 9 e versículo 11, olha só o que está escrito aqui no versículo 11, Daniel capítulo 9, direto do hebraico. Lachen kasher tireu etis shikits, eti siktis, siktis mesomen, ou Mesromen, asher Anavi Omed Bemakon Kadosh, Bemakon Kadosh Re. Yavin, ou seja, dá uma olhadinha aqui para você entender. Agora olha só. Sim, Daniel está dizendo, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra o Senhor. Quando nós olhamos, gente, lá no livro de Mateus, já acabando a live agora, acabou, né, as leituras, quando nós olhamos no livro de Mateus, capítulo 24, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 24, agora sim. Quando nós olhamos aqui no livro de Mateus, capítulo 24, Mateus capítulo 24, está vendo aí, ó? Mateus 24, no grego, ok? Olha só o que Yeshua, Jesus está dizendo no grego. Aqui, ó, agora sim. Aqui, ó. Ele está dizendo assim, Otan, DT, Otan, on, idente, to. Bideligmar, tens, isso é grego, já não é hebraico. Genten dia Daniel, dia Daniel, ok? Ó, tens, eremosens ton, renten, dia Daniel, aqui, ó, Daniel, topon,
Ron. Topon, adioron. Topon, adioron, não é? Anaginoskon. Anagnoskon, noiton. Anagnoskon, noiton. O que quer dizer isso aí, gente? Que está escrito em grego, não é? Mateus 24, versículo 15. O que é isso aí que Jesus está dizendo para a gente? Alguém sabe dizer? Está dizendo assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem entenda, quem vê, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, por mais que essa profecia... Deixa eu voltar para mim. Então, por mais... Opa, aqui tá bom assim. Eita, aí. Mais um pouquinho assim. Não, acho que assim tá bom. Assim... Aí. Por mais que esta profecia tenha se cumprido no ano 70, com a invasão do general Tito, não é? Por mais que tenha se cumprido lá, ela não serve. Sabe para quê? Ela não serve para que nós venhamos questionar, venhamos refletir e pensar: poxa vida, se é o mesmo Deus de Israel, se é o mesmo Ruach HaKodesh, se é o mesmo Espírito de Yahushua, de Yeshua ou Jesus, por que nada acontece? Se os homens santos e consagrados por Deus, como e seus filhos, como Araão, não podiam entrar a hora que bem entendesse no Santo dos Santos, porque morreria se estivesse em pecado, e o povo puxaria por uma corda para fora. Se no Monte Sinai, ou no Monte Horebe, onde Deus se fazia presente, não podia nenhum animal tocar nos pés do monte, que morreria pela presença do Eterno, do Altíssimo. Se os filhos de Araão e também os filhos do sacerdote Eli, que fizeram coisas erradas, trouxeram um fogo estranho, os outros embriagados entraram no Santo dos Santos, tocaram na arca, e se Uza, o homem que foi salvar a arca, quando o boi tropeçou, para não cair, ele segurou a arca, tocou e morreu. Eu faço uma pergunta para você. Que altar consagrado e santo, que casa consagrada e santa é essa aonde você vai? Que altar é esse? Aonde hoje o altar se tornou o quê? O que se tornou o altar da sua igreja? Palanque político. Palanque do PT, palanque do PL, palanque do PMDB, palanque do MDB, palanque do União Brasil, palanque do PSOL. Faz tempo que o que era para ser considerado respeitosamente altar de Deus, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no Belenzinho. Na época, um dos maiores ladrões de precatórios dos direitos dos servidores públicos, Dr. Paulo Salim Maluf, subia no altar da Assembleia de Deus, aqui no bairro do Belenzinho. E depois dele subiram outros também, homens sujos e corruptos. Que altar é esse que está aí, onde tem um monte de homem engravatado, cada um com um sapato de couro importado, com gravata, não é? Pierre Cardin, com ternos aí da Brooksfield, com ternos aí caríssimos, comprados em Nova York, gravata comprada fora. Esses pastores, não posso dizer que, e nem generalizar que todos são assim, mas a maioria são corruptos. A minha pergunta é: onde foi parar o Ruach HaKodesh?
Onde foi parar o temor e o respeito pela espiritualidade, pela entidade divina? Onde foi parar a força e o poder de Deus que não fulmina, que não derruba esses caras de cima do altar? De uma a duas, ou o altar é falso, não tem nada de consagração a Deus, ao Eterno, nem Espírito Santo, nem Yeshua, ou o próprio Deus caiu fora, pernas para quem te quer. O próprio Deus puxou o carro desses lugares, saiu fora, porque Deus não tem conluio com pecado, Deus não tem conluio com corrupção, Deus não tem conluio com PT, Deus não tem conluio com PL, Deus não tem conluio com Lula, não tem conluio com Dilma, nem com Bolsonaro, nem com Michel Temer, nem com Fernando Henrique Cardoso. Deus não tem conluio com Eduardo Paes do Rio de Janeiro. Deus não tem conluio com o Pezão do Rio de Janeiro. Deus não tem conluio com Marcelo Crivella. Deus não tem conluio com esses prefeitos e governadores, com o Cabral do Rio de Janeiro. Deus não tem conluio com o Ricardo Nunes em São Paulo. Deus não teve conluio com o Dória, João Dória. Deus não teve conluio com o Haddad. Deus não teve conluio com o Kassab. Porque todos esses homens fazem parte de um ciclo de sistema de corrupção, macomunados com vereadores, com deputados, com essa máfia da política brasileira. E aí, os senhores pastores, que esqueceram dessas passagens das Escrituras, das manifestações de Deus, vocês trocaram o altar e transformaram o altar num palanque político, numa sujeira, numa abominação. Por isso que eu citei a palavra de Daniel, também dita por Yeshua, por Jesus. Não é? Quando chegar a abominação, Yeshua disse, naquele dia, quando a abominação estiver no lugar santo, fuja de lá. Caia fora desse lugar. Lamento dizer, pode achar que eu estou exagerando, não é? Pode achar que eu estou pregando contra a igreja do Senhor. Não é contra a igreja do Senhor. Quem foi do tempo de 1950, 60, eu peguei a época de 1980 e pouco, quando eu vim para conhecer Yeshua, conhecer Jesus. Tá na live um amigo meu aí, um irmão meu aí, o Adriano Domingues. Crescemos juntos dentro de uma denominação, de uma igreja chamada Sinos de Belém, Missão das Primícias em São Paulo, o missionário Josias, que hoje está bem velhinho, mas está lá fazendo a sua parte, com os mensageiros, com as primícias, com as reverendas. E nesse meio eu fui conhecendo igreja, Assembleia de Deus. Mas era um tempo em que dava gosto de ir reverenciar a Deus, falar com Deus, buscar, sentir o Espírito Santo, ver as visões reais da espiritualidade, as revelações que batia de forma minuciosa, ver os paralíticos levantarem pelo poder de Deus. A unção de Deus estava nesses altares. E hoje, vocês que são mais velhos do que eu, ou mais maduros do que eu, né? Tem mais idade, vai lembrar das concentrações de Manuel de Melo. Até mesmo do mais fanático bitolado, que usou bem o evangelho, também para ficar milionário, o David Oliveira Miranda. A igreja pentecostal, Deus é amor, glória a Deus, igreja, o paralítico é a igreja. E o paralítico andava, as pessoas eram curadas. O missionário Josias, eu vi com esses olhos. A reverenda Miriam, que um dia chegou lá na igreja do Lausanne Paulista. Eu vi, gente, não é nada combinado. Uma mulher da rua, uma senhora, acho que ela era tia de um amigo nosso chamado Laércio, apelidado de Zizo, diagnosticada com um câncer no cérebro. Eu estava lá na Lausanne, ali. O Adriano estava lá, o Demé estava lá, a irmã Vani, estava todo mundo lá. A irmã Yolinda, estava todo mundo lá. Lotou a igreja, que ela tinha chegado de Israel e foi lá.
E esses dias até eu mesmo abri a cerimônia, abri o culto, e eu vi, quando ela entrou, direto, subiu no altar, pegou o microfone, cumprimentou a igreja e apontou para a senhora, sem nunca ter visto aquela senhora na vida, e disse: Deus hoje tem uma cura para você. Deus hoje te cura do câncer no cérebro. Como que ela sabia? Não tinha internet, não. Não tinha Yakult naquela época. Não tinha WhatsApp para mandar mensagenzinha, que nem os caras fazem aí hoje pelo Google. Pega os dados dos irmãos, quem está doente, quem não está, quem morreu, né? O carro, a casa, a placa, o nome, onde trabalha, para falar que Deus está falando depois no púlpito. Colhe tudo no grupo das igrejas aí, de Facebook, esses grupos aí. Não tinha nada disso. E ela simplesmente teve uma revelação fortíssima do Espírito Santo. E chamou aquela mulher, a senhora se levantou na nossa frente. Eu lembro até hoje que ela ungiu a testa daquela senhora, e aquela senhora imediatamente começou a vomitar o câncer. Eu sou da saúde, eu sei o que é um tumor, eu vi tumores na faculdade de medicina da USP, ali, na doutora Arnaldo, ali onde eu trabalhei no HC de São Paulo, eu já vi em vidro, tudo, os tumores, câncer ali, ó, parecendo um couve-flor, saindo pela boca, pelo nariz dela, pela boca, pus, sangue. Ela vomitou o tumor pelo poder de Deus. Não era charlatanismo. Não era mentira. Não é invencionismo. Não era golpe. Não era truque. Não era truque. Foi real o que eu vi. A minha pergunta é, meus irmãos, onde está essa unção hoje? Onde está esse poder hoje? E se esse poder existe em algum lugar, não seja canalha. Pastor, você que se denomina apóstolo, Valdemir, um apóstolo chapeludo. Um apóstolo dos milagres. O senhor não faz milagre coisíssima nenhuma. Não use a unção de Deus, se é que está aí, para tirar dinheiro das pessoas e ficar bilionário com as suas mentiras, os seus tijolinhos da casa própria, o feijão mágico, né? Você ter uma bênção, na verdade é ser uma besta. Não seja abominável, não traga abominação para o altar de mentiras. Onde está essa unção? Onde está o respeito? Agora uma coisa me chama a atenção. Se o altar da sua igreja é santo, como deveria ser, a casa com a presença de Deus, como é que esses pastores pilantras, padres pilantras, permanecem em pé em cima desses lugares? Como é que hoje é possível um Edir Macedo subir lá no monte de Israel, lá no monte Sinai, com seus bispos, e fazer toda aquela papagaiada de propósito, e eles não morrerem? Diz aí para mim, como é que pode Valdemiro subir lá num monte? Como que pode? Só tem uma explicação, querido. Deus bateu asa e caiu fora. Não tem a presença mais sagrada, poderosíssima de Deus, nem no Monte Sinai, nem no Monte Horebe, nem no túmulo de Yeshua, nem em lugar nenhum de Israel, nem nas paredes do templo. Vocês esqueceram o que Yeshua disse à mulher samaritana? Aprenda uma coisa. O meu Pai, Deus em Espírito, importa que os meus adoradores, os meus servidores, os meus trabalhadores, trabalharão para Ele em espírito e em verdade. Não é na roupa, com todo o perdão, não é no kippah, não é no talit, não é no terno, na gravata, não é com bigode, sem bigode, não pode usar brinco. Não é nada disso. Nada disso. Não é carregando a Bíblia debaixo do braço, não é frequentando cultos. Nada disso.
é em espírito e em verdade, em essência espiritual. O pátio do templo está lá. Vai lá, como eu já fui. Vai lá. O pátio do templo está lá. A cúpula dourada está lá. Aí onde é o Monte Sião ali. As muralhas do templo estão lá. O muro das lamentações está lá. Está tudo lá. E olha o que está acontecendo lá. Você acha que Deus está lá? Você acha que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, está lá? Bateu asa e voou. Deus não tem participação, não tem conluio com assassino, com genocida, seja de que lado for. Do lado onde ele é conhecido como Allah, e do outro lado como ele é conhecido como Adonai, o Yud-Re Vav-Re. Deus não está segurando nem a bandeira do Hamas, nem a bandeira do Hezbollah, nem a bandeira dos muçulmanos, do islamismo, e muito menos também a bandeira de Israel. Doa quem doer. Deus não patrocina sangue, ódio, matança de inocentes, genocídios. Deus não patrocina assassino político. Deus não patrocina bandido político. Deus não patrocina partido vigarista que luta contra a vida. Deus não patrocina partido aliado que admira Adolf Hitler e nazismo nesse país. Deus não está por trás de político racista, de político que é contra os povos originários, os indígenas, derrubando as suas terras, matando eles, expulsando eles, através de cangaceiros, para ter grilhagem, para tirar minério, ouro, prata, seja lá o que for da terra, e para expandir espaço para o campo agrícola, para fazendeiros do diabo nesse país. Deus não está do lado de vocês. E vocês, pastores, que estão de mãos dadas com políticos, levando essas porcarias, esses homens corruptos, num tal altar, que era para ser santo, mas não é, é um palco político, vocês vão pagar diante de Deus ainda. E vão pagar antes de vocês morrerem. Nada passa batido, passa barato diante da espiritualidade. Então, você que é evangélico, reflita sobre essa transmissão de hoje. Veja e reveja nas escrituras como era sagrado, como era um protocolo sério, como era grave tocar no pé do monte, subir no monte. Olha, Deus disse para Moisés, não se aproxima, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você pisa é santo. Hã? Ainda nas cenas de Belém, eles cantam aquela canção. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisas, santo é. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisas, santo é. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia. Queria saber. Nós lemos lá, em hebraico e também em grego. Tira a sandália dos seus pés, não se aproxima, porque o lugar que pisas é santo. Sabe por quê? Porque a sandália que estava nos pés de Moshe, de Moisés, era uma sandália confeccionada lá no Egito, na terra do paganismo. Uma sandália que deveria ter insígnias, esfinges, algum nome de deuses pagãos, de deuses do Egito. Portanto, nada passa batido, pessoal de Deus. Não há nada em um culto que não há de ser revelado, nada passa batido, o mínimo detalhe. Se não tiver em sintonia, em sincronia, se não tiver em afinidade com a santidade de Deus, é repudiado, é renegado. Pode colocar terno e gravata, pode ter carteirinha de pastor presidente, pode ter carteirinha de missionário,
Pode falar em língua estranha. Pode rodopiar. Pode fazer o que quiser. Se houver algum detalhe em você que o Espírito Santo vê, você sabe que é errado, mas ignora porque já está com a mente cauterizada e está achando que isso é normal, que é natural, é beleza, é humana, a carne é fraca. E você pode ir lá adulterar, trair a sua mulher, trair o seu marido, e você pode assistir filmes pornográficos à vontade, que é você com Deus. Vai achando, depois vai querer subir no altar para falar de Deus. A boca fala, o coração está cheio. Se o seu coração, a sua mente está cheia de pornografia, está cheia de drogas, de álcool, de vício, destaquei vício, está cheio de maldade, de falsidade, de fofoca, disso, daquilo outro, você acha realmente que você vai viver, experimentar o poder de Deus? Você acha que você vai prosseguir? Moisés só prosseguiu quando ele tirou a sandália dos pés. Tira aquilo que é do mundo, tira aquilo que é pecaminoso da sua vida, tira aquilo que é carnal, que é arrogância, que é soberba, que é mesquinhez, que é maledicência, que é mentira, que é engano, que é corrupção, que é acórdion, que é de mãos dadas com políticos sujos desse mundo. Tire esse político de dentro da igreja, toma vergonha na sua cara. Para de receber dinheiro de políticos, dinheiro sujo, dinheiro muitas vezes de lavagem de tráfico. Para de receber isso, pastor. Para com isso. Paulo disse, a tua graça me basta. Aonde está a graça de Deus na sua vida? Onde está o Espírito Santo de Deus na sua vida? Onde está a palavra viva na vida de vocês? Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Sai dela, diz a palavra. O que você, crente, irmão, irmã, está fazendo aí? Se não quiser sair daí, faça como o povo de Israel. Que se o sacerdote tivesse em pecado e caísse morto lá dentro, eles já tinham amarrado uma corda no tornozelo dele e puxava ele. Embora isso não esteja nas Escrituras, está na coleção dos sábios de Israel. Não é? Puxava ele para fora. Está na hora da igreja evangélica. Não é pastor, não é a presidência, a diretoria. Não são vocês, não. Está na hora do povo evangélico. Vocês que têm sede da palavra, fome da palavra, vocês que têm carência da espiritualidade, vocês querem ver e sentir o Espírito Santo agir, está na hora de vocês pegarem a corda, cada um com uma corda, laçar essas pragas, esses cantaboradores que estão no altar, puxar esses cadáveres, esses mortos, esses zumbis podres do altar, chutar eles para fora e deixar que o Espírito Santo faça o seu trabalho, a sua missão e edifique a sua vida. Altar não é lugar de bandeira política. Altar não é lugar de fazer campanha política. Ah, mas aqui, sabe o que é, irmão bem? Eu não sei se você sabe que mundo que você vive, que os crentes da igreja, os irmãos, a irmandade, também são eleitoreiros. Eles têm o título de eleitor. Eu sei disso. Eu sei que eles têm o título de eleitor. Todo mundo tem que votar. Acontece, meu querido, que existe propaganda eleitoreira na televisão, que é uma porcaria. Mas está lá. Existem os debates, está lá na televisão. Quem é você para tentar abrir a casa de Deus, para colocar político safado, vagabundo, político atrelado com PCC, com tráfico de drogas, na casa de Deus? A casa de Deus não é lugar para acolher político vagabundo, político corrupto. Nunca foi. E aí fica o meu questionamento e minha pergunta. Se a sua igreja é de Deus, se o seu altar é de Deus, esse altar fake news aí, esse palco, esse palanque político, como é que não acontece nada aí dentro? Como é que você mesmo, sujo, corrupto, está em cima do altar? Fazendo as piores coisas horrorosas e morais, as escondidas da sua mulher, dos seus filhos, da sua família e também da igreja. Como é que você vive em cima desse altar? Porque não tem santidade, coisa nenhuma. Espírito Santo já caiu fora daí faz tempo. Faz tempo que o Espírito Santo sumiu daí. Faz tempo. Poxa. Como é que esses caras sobem no Monte Sinai hoje para fazer propósito, para ganhar dinheiro? Eles não morrem? E no tempo bíblico, se um animal tocasse no pé do monte, onde houvesse ali, no momento em que Deus estava ali,
no monte, no momento em que a sua energia, digamos, o seu poder, a sua presença santa estava ali, nenhum animal podia tocar, e ele disse, olha, Moisés, delimita aí o espaço do monte, porque eu vou descer sobre o monte, para que nenhum animal morra, para que ninguém toque também e morra. Moisés, tira a sandália do pé. É isso que eu estou vendo, tira isso aí. Esse pequeno detalhe, parece normal, parece uma coisa bacana, legal, bonita, ó, dá um conforto, puxa vida, foi feito no Egito. Moisés, tira isso daí, eu não quero nada que venha do paganismo, não quero nada que venha do mundo, não quero nada que venha da sujeira, eu não quero nada que venha disso daí, tira isso. Fique descalço, quero você por inteiro, puro para mim. Pastores, vocês estão puros em São Paulo, no Brasil, para Deus? Ou vocês estão com as sandálias do Egito? Ou vocês calçam sapatos, calças caras, ternos caros, carros caros, bens materiais e patrimônios caros, com dinheiro do Egito, com dinheiro da Babilônia, com dinheiro de corrupção, de sujeira, de lavagem de dinheiro por tráfico, com o dinheiro sujo do mundo. Tá pensando que Deus não te vê, rapaz? Tá pensando que Deus não fala? Tá pensando que Deus não desce o sarrafo? Tá pensando que Deus não desce o pau para você ter uma vergonha na sua cara? E aí, crentes, vão continuar nessas igrejas? Até a próxima live. Que Deus nos abençoe poderosamente. Inscreva-se no meu canal do YouTube, ok? Reflexões da Alma. E juntos somos mais fortes na luta pela espiritualidade, pela unção, pela verdade, pelo caminho, pela luz que Jesus nos deixou. Não se corrompa. Não se corrompa. Busque o Espírito Santo na sua palavra. Busque o Espírito Santo na sua casa. Não se deixe levar por chefões da máfia, os gangsters gospel das igrejas de hoje. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima live.